O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Assim, estudos no Evangelho de João. Essa lição é a primeira, com o título O Verbo que se fez carne. Para o estudo desta lição, tomamos inicialmente, ou como leitura bíblica, os versos de número 1 a 14 do primeiro capítulo de João. Alguns chamam de leitura bíblica, outros chamam de leitura em classe ou leitura bíblica em classe, por costumes e por atuação já tradicional. Assim nós temos todo este texto, João capítulo 1, verso 1 a 14, que nós vamos estar lendo no desenvolvimento da própria lição. O nosso textuário, já que o nosso estudo é no Evangelho de João, e a lição primeiro, o Verbo se fez carne, textuário proposto é o verso de número 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Para o estudo desta lição número 1, nós vamos ter o desenvolvimento, conforme nosso padrão, em 3 tópicos. O primeiro, a divindade do Verbo, considerando os versos de número 1 a 5. Depois, o testemunho acerca do Verbo, os versos de número 6 a 13. E, finalmente, a encarnação do Verbo, que é o versículo 14. Assim considerado, vamos passar já ao início do nosso estudo. Uma introdução primeiro, lembrando que este estudo que assim apresentamos, nesta modalidade, tem o objetivo de estar sendo um padrão para todos os professores da Escola Bíblica Dominical nas diversas igrejas do nosso ministério. Portanto, seguimos um padrão constante, procuramos não alterar esta forma de apresentação, mas aqui colocando as bases principais do assunto, para que isso seja a mesma exposição, a mesma colocação dos professores nas diversas classes por todo o campo. Assim, deste material de classe ou para as classes, tiramos essa introdução. Na lição de hoje, iniciamos o estudo do Evangelho segundo João. São ricos os ensinamentos desse Evangelho a respeito da pessoa divina e gloriosa do Filho de Deus e da abundante graça e verdade que ele trouxe ao mundo. Vamos começar analisando o prólogo do 4º Evangelho, onde encontramos ensinamentos básicos para compreendermos o propósito geral desta Escritura e a linguagem peculiar, própria do apóstolo que a redigiu. Assim estamos colocando, João tem um objetivo, tem uma forma de expressão, conforme Deus lhe deu graça e condução, ou inspiração, para trazer esta forma toda diferenciada dos outros evangelhos. Mas, sim, para expressar principalmente Jesus, o Filho de Deus, falando da sua divindade. E depois todo o assunto do Evangelho sempre nesse destaque. Passando à frente, lembrando que no nosso esboço
A primeira parte, ou primeiro tópico, é a divindade do Verbo. Vamos apresentar inicialmente os 5 primeiros versos deste texto, tomado para estudo. Assim, João, no capítulo 1, verso 1 até o verso 5, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Este é o texto que aqui temos. Lembrando que muitas vezes há palavras que não são bem conhecidas. Por exemplo, verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo significa palavra, significa também ação, significa manifestação e outras palavras decorrentes. Ou seja, cada um de nós somos o que somos, mas não havendo expressão, palavra, ninguém nos conhece. Mas uma vez que há uma expressão, uma palavra, há uma ação ou verbo, a atuação é colocada, sim, aí todos podem compreender o que se passa no interior daquele que expressou ou trouxe essas palavras. Então vamos entender, Jesus é a expressão de Deus, é Deus se revelando, é como palavra, fala de Deus, para nós conhecermos a Ele, Deus. Tomemos nessa simplicidade agora. Continuando um pouco mais, passando ao primeiro parágrafo, nesse primeiro tópico, a divindade do Verbo, vamos extrair este resumo. A diferença entre o quarto evangelho e os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não está apenas no relato exclusivo de certos episódios da vida de Cristo, ou no seu conteúdo mais explicativo. O apóstolo e evangelista João procura o tempo todo apresentar a pessoa do Salvador de um ponto de vista único, enfatizando a sua divindade. Por isso, ele começa o seu relato não nos primeiros dias do ministério de Cristo na terra, nem no anúncio da sua concepção no ventre de Maria. Ele começa na eternidade passada, antes da criação do mundo. É aí que vamos encontrar pela primeira vez a Cristo existindo e estando com Deus no princípio. Então observe, João tem uma característica toda diferente. Ele está em todo tempo na ênfase de que Jesus é Deus, ou fala da sua divindade como Filho unigênito de Deus, ou seja, o único gerado de Deus. Se nós formos considerar Marcos já começa no ministério de Jesus na terra. Vamos ver Mateus e Lucas, volta a antecedentes, a dias anteriores. Lucas recuando um pouco mais, falando de João Batista com vários detalhes. Mateus também fala antes da concepção de Maria, ou seja, aquele que é o Todo-Poderoso se fazendo um ser no ventre ainda da Virgem chamada Maria. Mas João vai lá na frente, antes de tudo que vemos existir, antes da criação de todas as coisas. Observem, por exemplo, o texto bíblico que temos em João capítulo 17, verso 5,
quando Jesus, já perto de ir embora deste mundo, voltar para o céu, ele fala assim com o Pai: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Temos que ter isso bem firme. Tanto que Isaías chama Jesus como o Pai da eternidade. Ou seja, antes de tudo que se possa imaginar. E nós não vamos conceber, vamos dizer assim, de forma bem clara, esta ideia. Mas Deus, o Pai, e Jesus já existiam, coexistiam, eram um só. Aí é difícil de falar, não vamos entrar nesta área. Mas a palavra diz aqui: junto de ti mesmo, glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então temos que tirar de uma ideia, vamos dizer assim, ainda bem superficial, quase que infantil, de Jesus passar a existir depois que nasceu em Belém. Não, Jesus existe desde a eternidade mais passada que se possa imaginar. Continuando um pouco mais, em um segundo parágrafo do material de classe, podemos ver: quando criou os céus e a terra, Deus não estava só, por assim dizer. Ele desfrutava da companhia exclusiva, suficiente e aprazível de seu Filho em perfeita e gloriosa comunhão. Neste prólogo, João identifica o Filho como o Verbo, a palavra, para que entendamos que Deus não pode ser concebido sem o Filho, pois é através da palavra que a mente divina se revela e realiza a sua vontade. Por isso também é dito que o Verbo era Deus. Esta é uma das afirmações mais categóricas das Escrituras sobre a divindade de Jesus Cristo. E aqui encontramos também o verdadeiro princípio do Evangelho: aquele que veio para salvar o mundo é, antes de tudo, o próprio Criador, legítimo Senhor de todas as coisas. Vamos procurar também observar que a nossa mente humana não vai dominar totalmente este assunto, este mistério, essa complexidade que existe em Deus. Mas procuremos ficar na simplicidade das poucas palavras que alcançamos para entendermos a respeito de Deus. Nunca o barro vai compreender e poder descrever o oleiro. Nunca o pão poderá descrever o padeiro. Não, nunca. Precisamos entender essas coisas. Ou seja, o que alcançamos é aquilo que Deus nos revela. Então, aquilo que Deus diz, procuramos absorver em nós, que é suficiente. Por isso que nós temos nas Escrituras definições ou colocações, explicações de quem é Deus. Aqui sim podemos estar atentos e procurarmos assimilar. Agora, as filosofias diversas pelo mundo definem Deus, mas deixa de lado um pouquinho isso aí, porque são barro querendo falar do oleiro. Vamos ver o que o oleiro diz a seu próprio respeito, e é o quanto basta. Não precisamos avançar além, porque estaremos deixando a fonte certa, a explicação correta e plena, suficiente, que o próprio Deus deu para nós, e não nós, com outros mais seres humanos, criaturas, olharmos e queremos definir o Criador. Não. É um desvio muito grande, é uma presunção, e aí entramos por diversos caminhos que são errados e que podem levar a lugares terríveis e até o afastamento do próprio Deus.
Passaremos a entender, conhecer um Deus não o verdadeiro, mas aquele que nós estabelecemos, montamos, definimos com as nossas palavras, segundo a capacidade tão ínfima da nossa mente. Mas vejamos alguns versículos que temos falando sobre este assunto, a divindade do Verbo. Ele estando junto com Deus, o Pai, de uma forma muito maravilhosa e que nós não dominamos totalmente. Se já falamos no verso 5 do capítulo 17 de João, ainda temos essas palavras, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 8, verso 22 a 31. Olha como Salomão descreve essa situação, ou este feito, esta realidade. Salomão diz assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era o seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando-me perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Aí está a palavra figurada, trazida por Salomão, mostrando alguém aqui sendo colocado dessa forma tão clara como aluno, e também aquele que acompanhava e que com ele comandava todas as coisas, se alegrava. A palavra inicial fala a respeito da sabedoria, e depois no lugar nós vamos ter, de uma forma que alguém pode ligar agora, quando se diz a respeito de Jesus: poder de Deus, sabedoria de Deus. Esse é Jesus. Mas observe bem, antes de tudo que pudesse existir, lá estava a sabedoria, lá estava Jesus, lá estava o aluno do Pai, fazendo todas aquelas obras. Muito bem, continuando, temos ainda em Colossenses, no capítulo 1, verso 14 em diante, Paulo, segundo a sabedoria que Deus lhe deu, também falou numa semelhança com Salomão, só que Salomão falava das coisas debaixo deste sol, enquanto que Paulo já fala além deste sol. Mas vejamos o texto em si, verso 14 e versos seguintes, capítulo 1 de Colossenses. Falando de Jesus, diz: Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Observe a colocação então também de Paulo, mostrando que Jesus é por ele que tudo foi feito, é por ele que tudo ainda é sustentado, e isso conforme o plano e vontade expressa de Deus, que em Jesus tivesse a plenitude de tudo, a preeminência de tudo, que ele fosse o Senhor de tudo. Observe bem nisso, e que nele é que há um corpo, ou seja, há uma criação ligada e com vida a essa cabeça que é ele, e que depois ele vai falar que vai ser também levada para ser apresentada ao Pai nos lugares celestiais. Não existe vida a não ser pela cabeça que é Jesus, e a cabeça de Jesus é que nos liga e revela o Pai. Esse é o grande mistério nessas expressões. Continuando um pouco mais, ainda mais um parágrafo neste primeiro tópico, a divindade do Verbo, podemos extrair o seguinte do texto do material de classe: como Criador de todas as coisas, o Verbo é aquele que comunica a vida de Deus. Sem ele nada pode subsistir. Ele é a palavra da vida, que estava junto do Pai, mas aos homens ele comunica essa vida num grau superior ao da mera existência natural. A vida é para eles como luz. Esta é uma palavra muito importante em João, pois dá uma conotação espiritual à vida que Jesus veio trazer ao mundo. Ele veio trazer a verdadeira vida, a vida eterna. Essa vida é comparada à luz, porque consiste no entendimento da verdade, comunicado pelo Espírito ao coração, em oposição à ignorância do pecado presente no homem natural, cujas obras são comparadas às trevas. Observe essa colocação de João no verso 5, em especial: Jesus é a vida, é a luz, que é a vida dos homens. Numa comparação simples, vamos entender essa comparação simples: não existe vida na Terra, no planeta Terra. Esta humanidade não existiria se não fosse a luz do Sol. Tirando o Sol, não há vida. Ou seja, a nossa vida material é a luz do Sol, mas Jesus é uma luz diferente, verdadeira, real, sempre existente, em que Malaquias diz, né? O sol da justiça, ou o sol eterno, o sol, origem de tudo que possa existir. Portanto, quem tem conhecimento ou recebe dessa luz, tem visão, tem entendimento de uma verdade, de um Deus Criador e de um Cristo enviado como único mediador entre Deus e a obra criada, os homens. Essa é a grande verdade, que creio em Deus como Criador e em Jesus Cristo, que é o seu Filho. É a expressão que nós vamos ter no verso que agora há pouco vamos apresentar. Assim, dentro do texto bíblico, observemos o mesmo apóstolo João, o mesmo evangelista, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz nos primeiros versos: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Observe a forma de João também na sua carta, de falar assim tão profundamente com respeito a Jesus como sendo a palavra da vida, que da parte de Deus nos foi apresentada, manifestada, e por quem temos acesso ao Pai. Verdade? Observe bem a palavra que diz: caminho, porta,
e vida. Tudo em Jesus. Em João capítulo 3, verso 19, já fala nesta oposição do homem, no abandonar, desprezar a luz, o entendimento real, verdadeiro, que veio manifestado em Cristo, como sendo uma coisa contrária à luz, ou seja, as trevas. Assim no verso 19 do capítulo 3 de João: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E finalmente o verso que eu mencionei que iria trazer é o verso 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João, que diz o verso 3: e a vida eterna é esta, que conheço a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sem essa verdade não se tem vida, não se tem comunhão com Deus, não se tem comunhão com Cristo Jesus. Ou não tendo comunhão com Cristo, não tem comunhão com Deus, não desfruta da vida. Portanto, não ameis o mundo, ou seja, essa existência não é a verdadeira. A verdadeira vida é aquela que procede de Deus e não da existência de uma luz proveniente do sol e que mantém o equilíbrio para a vida neste mundo. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Temos que amar, sim, aquilo que é verdadeiro e é eterno. Por isso que tem outra palavra também que vai dizer: nós não atentando para as coisas visíveis, porque são passageiras, mas para as invisíveis, porque essas são eternas. Continuando o nosso assunto, neste estudo do trimestre, que é no Evangelho de João, nessa lição de número 1, o Verbo se fez carne, estamos agora no segundo tópico do nosso esboço, o testemunho acerca do Verbo. Versos 6 a 13, que agora apresentamos nessa leitura. Verso 6: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Assim entramos nesse subtítulo, o testemunho acerca do Verbo, verso 6 até o verso 13 do nosso texto bíblico. Passamos a leitura do material de classe. No primeiro parágrafo: oportuna é a consideração que o apóstolo faz sobre o seu homônimo João Batista. Como as trevas em que os homens se encontram os impedem de compreender e apreciar a luz que resplandece em Cristo, aprove a Deus enviar um dentre eles mesmos, para que pelo seu testemunho os homens pudessem crer. A palavra testemunho também é de grande valor neste Evangelho, pois denota a convicção de muitos, ou que muitos alcançaram, de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E o propósito de João é apresentar alguns desses testemunhos, e o seu próprio, o do discípulo
a quem Jesus amava, a fim de corroborar os seus leitores na fé e assim torná-los inteiramente seguros de que em Jesus possuem a vida eterna. Então observem que João, falando de Jesus, entra também a respeito do testemunho de João Batista. Esse é homônimo, precisamos ter cuidado. Um é o João evangelista, apóstolo, e o outro é o João que batizava, aí o nome João Batista. João Batista veio antes, é o anjo que iria preceder o Messias e que ia preparar o povo. E observe que ele veio de uma forma simples, lá no deserto. Quem queria saber alguma coisa de Deus ia a ele no deserto, e ali ele falava com tanta autoridade, com tanta precisão, com tanta propriedade, que as pessoas se impactavam. E muitos, de todo lado, vinham e, ouvindo, se arrependiam das suas falhas, dos seus erros, e voltavam-se então para buscar a Deus, ou viravam-se para Deus, tomavam a frente para a direção de Deus, e depois testificavam desse propósito e do entendimento que tinham o perdão dos pecados, nesse arrependimento e volta para Deus, e batizavam-se. Era o testemunho de João Batista, um homem como outros homens, totalmente igual aos outros homens, só que cheio da graça de Deus, falando das coisas de Deus, preparando os homens, uma quase que meia luz, perdoa dizer assim, quase meia luz, porque falava das coisas totalmente espirituais, e o povo se impactava. Agora, observe que alguns resistiram. Aí nesses que resistiram mostra-se a atitude contrária à verdade. Se em Deus há o bem, há o que é bom. Nos que resistem ou se colocam contrários às coisas de Deus, manifesta neles o mal, um proceder incorreto. Aí luz e trevas se declarando ao mesmo tempo. E João fala de testemunhos, aí vão ser testemunhos bonitos, o dele primeiramente, depois testemunho de outros mais, que coisas às vezes muito simples já reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Pronto. E não se falou em coisas complexas, filosofia profunda, em coisas de matemática e química e física e outras coisas mais. Não, coisas simples. Eu te vi antes que Felipe te chamasse. Pronto. Natanael já está prostrado diante de Jesus. A mulher samaritana falou da vida dela, pronto, já se derramou também, reconhecendo Jesus. E quantos mais sendo curados também se declarar que Jesus é o Filho de Deus, é o seu próprio Deus. Pronto, testemunhos diversos vamos ver nesta lição, mas todos declarando em Jesus, sim, a divindade, a filiação de Deus. Nesse assunto desse primeiro parágrafo, apresento o texto de João capítulo 20, quando temos no verso 30 e 31, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Pronto, são os objetivos, ou o objetivo principal colocado por João até o final do evangelho que ele escreveu. Continuando um pouco mais, no novo parágrafo, ainda no tópico segundo, o testemunho acerca do Verbo, podemos dizer, voltando para João Batista, consideremos que tão poderoso foi o seu testemunho, que o apóstolo precisou distingui-lo de Cristo com as palavras: não era ele a luz. E logo depois volta a mencioná-lo, procurando destacar
como o próprio Batista, ou João Batista, reconhecia a sua inferioridade em relação àquele a quem anunciava. Seus ouvintes pareciam não ter entendido bem o seu papel, não concebendo uma obra maior do que aquela que este santo homem de Deus realizava entre eles. Mas pelo testemunho do Espírito, João anunciou alguém que era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, verso 29 desse capítulo 1, e que batiza com o Espírito Santo, o verso 33 deste capítulo 1, enfim, o próprio Filho de Deus, o verso 34 desse primeiro capítulo de João. Então observe que João se apresentou e muitos ficaram admirados dele, e João teve que se esvaziar. Não, eu não sou ele, eu anuncio ele, eu batizo com água, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno nem de desatar as alpacas do seu pé, ele que tem a pá limpará a sua eira, e vai por aí fora, destacando e exaltando Jesus. Mas vamos entender, o testemunho de João era tão forte que muitos achavam que já era o Messias, que já era o Cristo, ou seja, já era o Filho de Deus. E João tem que falar: não sou eu não. E depois, mais para frente, importa que ele cresça e que eu diminua. Pronto. E João vai se recolhendo e chega a morrer, e Jesus vai avançando para o apogeu do seu ministério, na revelação da verdade de Deus aos homens. Assim, ainda para cooperar conosco, nos ajudar na ministração desse assunto e da aula, lembremos João capítulo 1, verso 15. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Se alguém olhar assim e falar: não, mas João Batista é 6 meses mais velho do que ele, João Batista veio antes. João Batista não está falando dessa vida terrena, não, está falando da vida verdadeira, espiritual, celestial, divina, em Cristo Jesus. E no verso 19 e versos à frente ainda desse capítulo 1, e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E João Batista disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Agora consideremos esse testemunho tão forte. Outras palavras que não estão registradas a respeito de João Batista, que impactou o povo todo, para achar que ele era já a manifestação do Messias, o Filho de Deus, o libertador, e tantas outras palavras. Ele precisou esforçar para dizer: não sou ele. E João Batista não fez descer fogo do céu como Elias, não abriu o mar vermelho como Moisés, não fez o sol andar para trás como Isaías, ainda que não foram eles, né? Mas vamos dizer assim, foi um instrumento usado por Deus. E João Batista só falava, impactava, palavra que impactava, e era palavra ainda de homem. Imagina quando foi essa palavra de Deus, na manifestação de Cristo Jesus. Entendamos também essa conotação. Continuando, ainda um terceiro parágrafo nesse subtítulo: o testemunho acerca do verbo, é como nós estamos conduzindo esse tópico. Do material de classe, outra vez retiramos: contudo, apesar desse e de outros testemunhos, o evangelista lembra a seus leitores qual foi a recepção que a luz encontrou entre os homens. O mundo não o conheceu,
Mesmo os judeus, que dentre todos os povos eram uma propriedade peculiar do Senhor, não creram no testemunho e por isso não o receberam. Então introduz um dos pontos críticos do quarto evangelho, onde substitui o ser judeu, segundo a carne, pelo ser filho de Deus, por obra do Espírito. E este privilégio pertence a tantos quantos creram no nome de Cristo. Aqui João vislumbra os gentios, que em outros passos desse evangelho também são referidos como objeto do amor de Deus, outras ovelhas e filhos que andavam dispersos. Observe bem essas colocações que aqui temos neste parágrafo, desse tópico segundo. Bem observado. Jesus é luz, luz traz visão, traz entendimento, compreensão, conhecimento, e no outro lugar é a verdade, ou seja, Jesus trouxe a verdade. Há um Deus Criador e o seu Filho, pelo qual todos podem chegar a esse Deus Criador. Rejeitando isso, não tem jeito de ter continuidade de vida. Continuando mais um pouco nos nossos assuntos, agora, dentro do nosso esboço, o tópico 3, a encarnação do Verbo. Isso é colocado no verso 14, que diz para nós, da nossa leitura bíblica, do nosso texto bíblico: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Observe, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é a luz, a vida dos homens. Tudo isso se fez carne, tudo isso, e habitou entre nós. Vamos ver se nós compreendemos. Vou repetir isso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o Verbo, quem é o Verbo? O Verbo estava no princípio, estava com Deus, e era Deus, e é a luz dos homens, a verdadeira vida. Tudo isso estava agora naquele que em carne se chamava Jesus. Então aí está a plenitude de Deus em Cristo Jesus. Mas continuemos um pouco mais. No primeiro parágrafo, depois desse texto que nós temos anunciado, vamos para um material que está junto e é distribuído em classe. Finalizando essa introdução, o apóstolo passa ao fato não menos importante da encarnação de Cristo. E tendo considerado a preexistência e divindade do Verbo, agora ele pode afirmar categoricamente que foi o mesmo Verbo que estava com Deus no princípio, que se fez carne e habitou entre nós. Cristo Jesus assumiu verdadeiramente nossa forma em tudo, se fazendo semelhante a nós. Mas não quer que esqueçamos que ele jamais deixou de ser o glorioso e eterno Filho unigênito de Deus, em nada se privando do seu caráter santo e da sua comunhão perfeita com o Pai. Ao longo desse evangelho, vamos constatar esta harmonia perfeita entre Pai e Filho, que as limitações impostas pela encarnação de modo algum diminuíram ou obscureceram. Então observe aí a profundidade dessa expressão que temos aqui. Quero confessar para os irmãos que essas palavras desse assunto nosso, desde o tópico 1 até o tópico 3,
estão colocando de uma forma bem racional, bem compreensível, irmãos, este mistério de Deus. Vamos, professores, dar atenção, ler com cuidado, procurar entender esta lição, cujo material está em suas mãos, para que depois possa passar ricamente para os demais nas diversas classes. Muito bem. Falando deste assunto, o Verbo se fez carne, vamos entender desde o princípio que Maria disse que ela não conhecia varão, não estava casada, não estava desposada, não vou dizer, numa vida de coabitação com um companheiro para que pudesse gerar aquele que o anjo anunciava. Então o anjo diz: a virtude do Altíssimo virá sobre ti, de tal forma que aquele que de ti nascer será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Foi uma revelação simples para Maria, que eu acho que ela entendeu. Ela entendeu. E já disse: eis aqui a tua serva, a serva do Senhor, faça em mim segundo a sua vontade. E pronto. E seguiu-se os fatos depois de Jesus, que era o Verbo, que estava com Deus e era Deus, está agora entre os homens como um homem, que todos os homens pudessem vê-lo, ouvi-lo, tocá-lo, e até puderam tocá-lo de tal forma contrária que o açoitaram, o esbofetearam e o crucificaram. Aí está a gravidade de não aceitar Jesus. Somos réu da morte do Filho de Deus, se não cremos e não nos abrigarmos debaixo da misericórdia e amor de Deus, sua grande boa vontade para conosco em nos dar o perdão de tudo aquilo que fizemos de errado. Mas a palavra em 1 João capítulo 4, agora a carta primeira de João, capítulo 4, verso 1: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. João evangelista, na sua primeira carta, ele escreve: o anticristo já está no mundo, e isso vamos colocar aí, há 2000 anos atrás. E quantos enganosamente já estão falando que o anticristo vai se manifestar? Já está aqui desde o tempo de João, e Paulo também já disse: o mistério da impiedade já opera. Portanto, vamos ter esse cuidado. Mas por favor, paremos, vamos devagarzinho, é profundo isso aqui. Aquele que é todo-poderoso, o Criador, aquele que é Deus, se fez homem, e habitou entre nós. Muito bem, é a encarnação. Jesus veio em carne, não havia separação, continuava sendo o mesmo Deus, continuava sendo, só que agora em carne. Vamos com cuidado nisso aqui. Quem imagina um Jesus que faz de conta que é homem, está contrariando a palavra de Deus. Não, Jesus estava aqui, mas não estava aqui. Jesus estava aqui, mas estava além. Jesus morreu, estava na sepultura, mas não, foi até o inferno buscar uma turma lá que não tinha ouvido falar dele nos tempos passados. Está negando Jesus como homem, está negando a sua encarnação, está negando que ele veio em carne. Jesus veio em carne e esteve todo o tempo em carne, sofreu, teve sede, teve fome, sentiu frio, sentiu calor, se magoou, ficou feliz, riu, chorou. Tudo isso não era fingimento, não, era ele, homem em carne.
ou Deus em carne. Homem, Deus e Deus no homem. Temos que entender, ele veio e se fez carne. Não podemos imaginar um Jesus super poderoso, um desses heróis aí que o pessoal cria aí em cinema. Não, nada disso. Ele tudo agiu como homem, igual a nós. Tanto que, agora o principal que eu quero colocar, foi para a cruz e morreu. Mas morreu mesmo. Mistério grande, mas morreu mesmo. E ele, como o verbo, a expressão e palavra de Deus, diz a Deus o Pai: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele morreu mesmo, e a vida que estava nele, que era a própria vida divina, voltou para o Pai. E ele, por um tempo, deixou de existir. Ou seja, houve silêncio. A palavra não saiu, não se manifestou. Jesus é o verbo de Deus, a palavra de Deus, e não houve palavra. Silêncio absoluto. E só foi reaver a vida ao terceiro dia. No primeiro dia da semana, morre na sexta, passa todo o sábado ainda morto, e na madrugada do primeiro dia da semana, depois do sábado, que hoje chamam de domingo, né? Mas é a primeira-feira, é o primeiro dia da semana, Jesus ressuscita. E nesse tempo, onde ele estava? Na sepultura. Estava vivo? Não, estava morto. Então, como homem, não podia estar na sepultura e visitar o Sheol, o Hades, o inferno e outras coisas mais que as pessoas inventam. É não reconhecer que ele veio em carne. Fala, mas ao mesmo tempo nega. É espírito do anticristo. É grave agora, né? Quando fala assim. Irmãos, a gente tem que falar a verdade de vez em quando. Maria, a mulher virgem de Nazaré, ela gerou Deus? Ela gerou Deus? Deus já existia. Então ela não é mãe de Deus. Estão negando que Jesus veio em carne. Jesus já existia e Maria lhe deu um corpo de carne. Então ela é a mãe sim de Jesus, mas ela não é mãe de Deus, porque ela não gerou a vida de Jesus. Ela simplesmente recebeu a vida que já existia e que agora ela recebia, e como uma coisa toda especial, que é o próprio útero da mulher, abrigou esta vida que já existia, esse ser que fez tudo e que fez ela também, e deu-lhe um corpo. Ou seja, Deus o Pai, assim como faz com todos nós, foi formando o ser Jesus, um homem judeu, nesta mulher. Então ela não é mãe de Deus, ela é a mãe do homem Jesus, que é a encarnação do Verbo. Mas ela não gerou o Verbo, ela não gerou a vida, que é o princípio de tudo. Então precisamos ter essa compreensão. E caminhando na forma errada, como estão falando aí, estão negando que o Verbo se fez carne. Ou seja, nega que Jesus veio em carne. Não poderia uma mulher gerar Deus, nunca. Mas Deus deu vida a ela e aprove a ele tomar um corpo de carne nesta mulher chamada Maria. Então, coisas graves de entendimento e de afirmações que existem por aí.
Vamos estar bem atentos. Colossenses capítulo 2, mais um texto bíblico que nós temos aqui, que podemos estar apresentando. Colossenses 2, verso 9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É um grande mistério como isso pode coexistir. Não sei, mas Deus sabe fazer. Deus sabe fazer. Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É onde não se pode separar Jesus de Deus e Deus de Jesus. Por isso que no capítulo 14, quando alguém perguntou para Jesus: mostra-nos o Pai, ou pediu, mostra-nos o Pai e basta. E Jesus falou: mas eu estou convosco. Há tanto tempo não me conhece ainda? Quem me vê, vê o Pai. Quem me ouve, ouve o Pai. As obras que eu faço, não faço eu, mas o Pai faz. Ou seja, não há possibilidade de separação. É uma unidade. E quantos estão separando? Aqui é Jesus, aqui é o Pai, o Criador, aqui é o Espírito Santo. Há incorreção nisso. É uma unidade. É impossível separar. Portanto, estejamos atentos a essas afirmações que são da palavra de Deus trazida a nós. E não é definições religiosas, de teologias ou segmentos teológicos, filósofos, nada disso. É palavra de Deus, na qual precisamos estar firmes, ainda que às vezes pareça tão superficial. Por quê? Poderia Deus aprofundar mais e compreenderíamos? Jesus chegou a dizer: se falo coisas terrenas, carnais, não compreendeis, quanto mais se eu for explicar as coisas celestiais, não vamos entender mesmo. Então fiquemos na simplicidade. Assim, numa continuidade do material de classe, no segundo parágrafo, nesse subtítulo, a encarnação do Verbo, podemos estar fazendo a exposição do texto. Se muitos não podiam ver beleza exterior para desejá-lo, outros tantos, entre eles o próprio apóstolo, viram a sua glória na expressão do seu caráter em obras e palavras. Tudo o que Cristo disse e fez manifestava graça e verdade divinas, tão abundantes e perfeitas, que ele não podia ser outro senão o próprio Filho de Deus, tocado, visto, ouvido pelos homens. Comparando com Moisés, a vinda de Cristo a este mundo representou algo muito mais excelente e impactante. A lei é boa e santa, mas nela não encontramos a revelação total, só uma revelação parcial do caráter de Deus, necessária, mas insuficiente para comunicar aos homens a plenitude da verdadeira vida, que consiste em graça e verdade. Cristo veio ao mundo trazer esta plenitude na revelação do que antes estava oculto: Deus, o Pai, tal como conhece o Filho, ou o Filho conhece. Ou seja, ninguém conheceria Deus se Jesus não viesse manifestá-lo. E Moisés trouxe as primeiras ideias em palavra de uma chamada lei, que foi escrita em pedras, mas depois vem a própria palavra de Deus num ser chamado Jesus, que é o Cristo, o unigênito do próprio Deus. Precisamos observar, procurar entender essas formas simples de falar, mas são a verdade. Se nós atentarmos bem na comparação com Moisés, diziam os judeus no tempo de Moisés: nós somos de Moisés. Pois é, mas quem era Moisés? Se abrirmos ainda uma palavra que temos em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, a palavra é esta:
É o Moisés falando: o Senhor teu Deus te despertará um varão, um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram, eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Pronto, o povo ouvindo Deus falando no Monte Horebe, se assustaram, Deus falando, e correram para trás, e gritaram a Moisés: vai lá, fala Deus contigo, depois você nos traz a palavra de Deus. Não queremos morrer com esse poder tão grande. E Deus falou: tá bom, tá certo, me temeram. Mas eu vou mandar para eles a palavra que eles não querem ouvir agora, porque era no sentido figurado de uma manifestação de Deus, do poder de Deus e do seu caráter na palavra da lei. Mas disse: estarei com eles, mandarei o profeta, ou seja, a minha palavra estará junto deles, bem pertinho. É Jesus falando conosco continuamente, e naquele tempo em carne. Muito bem, nessa continuidade, lembremos do verso 27 em Mateus 11, quando Jesus mesmo disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou vamos entender assim: Moisés trouxe palavra de Deus, escrita em tábuas, escrita em pedras, escrita de alguma forma, e os homens não a compreenderam. Ainda que todo aquele que guardou os testemunhos, os estatutos, mandamentos de Deus, por eles teve vida. Mas o que eu quero dizer da grandiosidade é que Jesus é a palavra de Deus viva entre nós, como nós, na medida que pudéssemos receber, já que não conseguiram receber quando Deus falava diretamente com eles, onde Jesus é uma expressão de misericórdia de Deus, amor terno, humilde, de descer do seu grande poder e se fazer como homem, para transmitir a palavra sem, perdoa a expressão, sem nos assustar. Porque se fosse Deus falando mesmo, Monte Horebe não aguentava. Então Jesus vem e fala como um de nós, para que possamos compreender a extensão das misericórdias de Deus para nos atingir, nos alcançar. E assim observe que temos caminhado por esse esboço, falando nesses tópicos todos, e chegamos à conclusão simples de que este Evangelho revela as grandezas e glórias da pessoa de Cristo Jesus em um grau incomparável aos dos outros evangelhos, não por seus propósitos. Em João encontramos sólida e profunda doutrina para corroborar a fé, tanto dos mais experientes quanto dos que estão no começo do seu discipulado cristão, mas também serve à evangelização daqueles que estão de fora, que talvez careçam de uma apresentação própria do Evangelho, que os leve a ver Jesus Cristo além dos limites terrenos descritos naqueles outros evangelhos, nos sinóticos. Observem esta colocação que nós queremos dizer. A colocação que temos aqui em João é trazer firme para todos os que já têm um tempo de experiência
no Evangelho com Deus e dos que são novos, de um Deus que enviou seu Filho, Jesus, que é na verdade a expressão do próprio Deus entre nós. E depois ele dizendo: estarei convosco até a consumação dos séculos. Assim, caminhamos por este esboço, nos tópicos a divindade do Verbo, o testemunho acerca do Verbo e a encarnação do Verbo, e finalmente o nosso textuário nesta parte final do nosso comentário, que é: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14. E assim encerramos, e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.